Eu achei que ele estava morto. Era uma noite sombria e silenciosa, e o necrotério estava envolto em uma atmosfera de mistério. O vento uivava lá fora, fazendo as janelas de vidro tremerem levemente. Dentro do necrotério, uma enfermeira chamada Emma estava terminando seu turno noturno. Ela era conhecida por sua calma e racionalidade, mas algo naquela noite a fazia se sentir desconfortável. Enquanto ela preparava os papéis para arquivar os relatórios da noite, Emma ouviu um som estranho vindo de uma das salas de autópsia. Parecia um sussurro fraco, quase inaudível. Ela se aproximou da porta com cautela e a empurrou suavemente para espiar o que estava acontecendo. Na sala, uma mesa de metal estava iluminada apenas pela luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto. Sobre a mesa estava o corpo de um homem que havia falecido naquela tarde. Emma observou horrorizada quando viu que o cadáver se mexia lentamente. Seu peito subia e descia, como se ele estivesse respirando. Ela recuou, seu coração acelerando. Seria possível que o homem não estivesse realmente morto? Talvez ele estivesse em algum tipo de coma profundo, mas ela sabia que não havia engano. Ela mesma havia testemunhado a morte dele. Decidida a enfrentar o que quer que estivesse acontecendo, Emma se aproximou da mesa de autópsia e tocou o cadáver. Seu corpo estava frio, mas o peito continuava a se mover, como se estivesse respirando. Ela lentamente pegou um estetoscópio e o colocou sobre o peito do homem. O som do coração batendo ecoou no estetoscópio, fraco, mas inegável. Um arrepio percorreu a espinha de Emma. O homem estava vivo, de alguma forma. Ela pegou seu telefone e discou para a emergência, explicando a situação com uma voz trêmula. Enquanto esperava, ela olhou novamente para o homem na mesa de autópsia. Seus olhos se abriram de repente, olhando diretamente nos olhos de Emma. Ele sussurrou algo ininteligível, um som gutural e assustador. A enfermeira recuou novamente, tremendo de medo. Quando a equipe de emergência chegou, eles rapidamente levaram o homem para o hospital, onde ele foi examinado por médicos. Eles ficaram perplexos, mas confirmaram que ele estava realmente vivo, embora em um estado de letargia profunda e misteriosa. Emma nunca mais foi a mesma após essa noite no necrotério. Ela não conseguia esquecer os olhos do homem a encarando e o sussurro arrepiante que saiu de seus lábios. E, embora a ciência não pudesse explicar o que aconteceu, o necrotério se tornou um lugar onde os vivos e os mortos pareciam se misturar, criando uma aura de horror que perduraria para sempre em sua memória. História 2. Uma noite, naquele mesmo necrotério que era envolto por mistérios e lendas, a jovem médica Sarah estava encarregada de uma autópsia de rotina. Era um corpo que havia chegado recentemente, vítima de um acidente de carro. Enquanto ela se preparava para iniciar o procedimento, percebeu que algo estava estranho. Sarah estava sozinha na sala, mas começou a ouvir passos arrastados vindo do corredor escuro. Ela se virou, sua lâmpada de cabeça iluminando o caminho vazio. Não havia ninguém lá, mas os passos continuavam. Ela balançou a cabeça, pensando que sua mente estava brincando com ela. Quando voltou sua atenção para o corpo na mesa, levou um susto. O cadáver, que deveria estar imóvel, estava sentado na mesa de autópsia, olhando diretamente para ela com olhos vazios. Sarah recuou em horror, seu coração batendo acelerado. O cadáver começou a falar em um sussurro fraco, uma voz trêmula que fazia arrepiar a pele de Sarah. Ele sussurrava seu nome, como se a conhecesse. Sarah. Sarah. A médica estava paralisada de medo, incapaz de desviar o olhar daqueles olhos sem vida que a encaravam.
Os passos arrastados no corredor se tornaram mais altos, aproximando-se da sala. O cadáver continuava sussurrando seu nome, como se estivesse chamando por ela. Sarah não sabia o que fazer, seu instinto dizia para fugir, mas ela não conseguia se mover. Finalmente, a porta da sala se abriu e a luz do corredor encheu o ambiente. Um guarda de segurança, que estava fazendo sua ronda noturna, entrou na sala e acendeu as luzes. O cadáver na mesa de autópsia estava de volta à sua posição original, deitado e imóvel. Os passos arrastados no corredor tinham cessado. O guarda perguntou a Sarah se estava tudo bem, e ela gaguejou uma resposta confusa. Ela não sabia como explicar o que tinha acontecido. Ele a escoltou para fora da sala, e Sarah nunca mais voltou a trabalhar no necrotério. Aquela noite assombraria seus sonhos por anos a fio, e o mistério dos passos no corredor e do cadáver que parecia chamá-la permaneceria sem solução. O necrotério continuaria sendo um lugar onde o inexplicável acontecia, mantendo sua reputação de um local assombrado por forças sobrenaturais. História 3. Em uma noite de tempestade, o necrotério estava envolto em escuridão e agitação. A eletricidade havia falhado, deixando apenas uma fraca luz de emergência piscando no corredor. A médica forense, Emily, estava realizando uma autópsia em um corpo que havia chegado naquela tarde. A atmosfera pesada na sala era gravada pelo som dos trovões rugindo do lado de fora. Enquanto Emily trabalhava, ela começou a sentir que não estava sozinha na sala. Ela ouviu sussurros abafados e sombras pareciam dançar nas paredes. A médica tentou ignorar essas sensações, atribuindo-as à tensão da noite sombria. No entanto, à medida que o tempo passava, a sensação de que algo estava errado se intensificou. Subitamente, a mesa de autópsia começou a tremer violentamente, fazendo com que os instrumentos cirúrgicos se derrubassem no chão. Emily recuou em choque e medo, enquanto o corpo na mesa parecia se agitar, como se estivesse tentando se levantar. O ruído da tempestade lá fora mascarava o som de seus gritos, enquanto ela assistia horrorizada ao corpo na mesa levantar a cabeça. Os olhos do cadáver estavam abertos e brilhavam em um tom vermelho intenso. Em um murmúrio gutural, o corpo começou a falar, mas as palavras eram incompreensíveis. Desesperada, Emily tentou fugir da sala, mas a porta estava trancada. A atmosfera na sala estava impregnada de uma energia maligna, e ela estava presa com o cadáver vivo e aterrorizante. A médica pegou seu telefone e tentou ligar para a segurança, mas não havia sinal. Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, o corpo na mesa de autópsia começou a se erguer, seus movimentos trôpegos e descoordenados. Ele avançou em direção a Emily, estendendo as mãos em sua direção, como se quisesse agarrá-la. Emily conseguiu encontrar uma saída de emergência nos fundos da sala e correu para fora, deixando para trás o cadáver ameaçador. Ela conseguiu chamar a segurança, que logo chegou e examinou a sala. No entanto, não encontraram nada além de um corpo inerte na mesa de autópsia. Aquela noite de terror assombrou a mente de Emily para sempre. Ela nunca mais voltou a trabalhar no necrotério, e o incidente misterioso permaneceu sem explicação. O local continuou sendo um lugar onde o sobrenatural parecia se manifestar, envolvendo-o em um manto de mistério e medo que nunca desapareceria. História 4. Numa noite tranquila de verão, o necrotério parecia calmo e sereno. A médica legista, Laura, estava terminando seu relatório antes de encerrar seu turno. A sala estava silenciosa, com apenas o zumbido suave das lâmpadas fluorescentes iluminando o espaço. Enquanto Laura estava concentrada em seu trabalho, ouviu um som suave e melancólico de música ao fundo.
Ela franziu a testa e se perguntou de onde vinha aquele som, pois sabia que estava completamente sozinha naquela parte do prédio. Seguindo o som, Laura saiu da sala de autópsia e caminhou pelo corredor escuro. A música ficou mais alta e clara à medida que se aproximava de uma porta de aço que levava a uma sala de armazenamento. Ela hesitou por um momento antes de abrir a porta, revelando um espaço repleto de arquivos e prateleiras de corpos em decomposição. No centro da sala, havia um antigo toca-discos, girando um disco de vinil. O som da música era inquietante, como uma balada antiga e sombria. Laura não reconheceu a melodia, mas sentiu que a música estava pesarosamente relacionada à morte. Ela estava prestes a desligar o toca-discos quando percebeu algo ainda mais estranho. Os cadáveres na sala pareciam se mover em resposta à música. Suas mãos, anteriormente imóveis, agora balançavam suavemente, como se tentassem acompanhar a melodia. Os olhos de Laura se arregalaram de horror quando viu que as bocas dos cadáveres se abriram, como se estivessem tentando cantar junto. O medo a dominou, e Laura correu para fora da sala, fechando a porta com força. Ela se apressou a relatar o que tinha visto ao diretor do necrotério, mas, quando voltaram à sala de armazenamento, o toca-discos havia parado de tocar e os cadáveres estavam imóveis como sempre. Ninguém no necrotério pôde explicar o fenômeno inexplicável, mas todos concordaram que aquele lugar era repleto de mistérios. A partir daquele dia, a sala de armazenamento foi mantida trancada e afastada da vista de todos, pois a lembrança daquela noite arrepiante era algo que ninguém queria reviver. História 5. Em uma noite estrelada de outono, o necrotério estava excepcionalmente tranquilo. A médica legista, Isabela, estava trabalhando sozinha para concluir um relatório antes de fechar o turno. As luzes fluorescentes emitiam uma luminosidade branda, criando uma atmosfera de paz que contrastava com o lugar sinistro. Isabela estava concentrada em sua tarefa quando, de repente, percebeu uma brisa suave passando por sua pele. Ela estremeceu e se levantou, pensando que talvez a janela estivesse aberta, mas todas as janelas estavam fechadas. Decidindo que era apenas sua imaginação, Isabela continuou trabalhando. No entanto, a sensação de presença persistiu, como se algo ou alguém estivesse observando-a. Ela olhou ao redor da sala, mas não viu nada fora do comum. Foi então que um dos corpos na mesa de autópsia atraiu sua atenção. O cadáver de um homem idoso, que estava lá há vários dias, parecia estar sorrindo. Seus lábios sem vida se curvaram em um sorriso assustador, e seus olhos estavam abertos, olhando diretamente para Isabela. A médica se aproximou da mesa com cautela, observando o corpo com crescente apreensão. O sorriso do cadáver parecia crescer, e ele começou a balbuciar palavras ininteligíveis. O som era quase como um sussurro, mas Isabela conseguia ouvir claramente seu próprio nome sendo pronunciado. Assustada, ela recuou e pegou seu celular para ligar para a segurança. No entanto, quando olhou de volta para a mesa de autópsia, o cadáver havia retornado à sua expressão inerte e os olhos estavam fechados. Quando a segurança chegou, eles examinaram o necrotério, mas não encontraram nada fora do comum. Isabela explicou o que havia acontecido, mas não havia evidência para apoiar sua história. Aquela noite a deixou abalada, e ela nunca mais foi capaz de trabalhar no necrotério sem sentir que estava sendo observada. O sorriso macabro do cadáver e as palavras sussurradas continuaram a assombrar seus pensamentos, deixando-a com a sensação de que o necrotério era um lugar onde a linha entre a vida e a morte era tênue, e o sobrenatural espreitava nas sombras.